Esse é o vídeo 3 da aula 13, onde nós vamos abordar outras ferrugens não abordadas anteriormente e os carvões. Existe uma diversidade muito grande nas ferrugens. Essas duas aqui, Cronartium e Gymnosporangium, são ferrugens que não ocorrem no Brasil. São ferrugens que ocorrem em regiões temperadas. E elas infectam plantas lenhosas e causam essas deformações que nós chamamos de galhas. Existem muitas outras ferrugens que ocorrem no Brasil, pelo menos 3.000 espécies já foram descritas aqui. Essa é a ferrugem do milho, quer dizer, são 3 ferrugens do milho, Puccinia sorg, Puccinia polissora e Physopela zeia. Nesse caso aqui é a Puccinia sorg, que causa bastante prejuízo, pode causar bastante prejuízo no campo. E esses são os teleosporos de Puccinia sorg. Aqui nós temos a ferrugem do IP, Prospodium bicolor, que é uma ferrugem que pode causar prejuízo em viveiro. Aqui nós temos a parede mais fina, são os Eruidiniósporos, e a parede espessa e cor mais escura são os teleósporos dessa ferrugem. Uromyces apendiculatus, a ferrugem do feijoeiro, e aqui nós vemos os Uridiniósporos, né? Essa ferrugem causa muito prejuízo no campo e tem programas de melhoramento específicas, né, para a produção de variedades resistentes a essa ferrugem. Puccinia psidi, a ferrugem das mirtáceas, e aqui nós vemos os uridiniósporos amarelos com equinulados, né, ou seja, com espinhos, e aqui os teleósporos com parede grossa e bicelulados. Aqui o sintoma, né, dos uridiniósporos, amarelo, e causa bastante prejuízo em plantação de eucalipto, né, principalmente nas fases iniciais do plantio. Então, as ferrugens, né, por toda essa diversidade, elas são bastante estudadas. E também, né, porque elas são fáceis de ver e possuem esporos que muita gente acha muito bonitos. Bom, passamos agora para os carvões. Os carvões pertencem ao subfilo Ustilaginomicotina. Eles produzem esporos chamados de ustilósporos, que são os correspondentes dos teleósporos das ferrugens. Também produzem os basidiósporos resultantes da germinação dos ustilósporos. Os carvões sempre infectam um hospedeiro. Eles não têm hospedeiros alternados como as ferrugens. Eles produzem infecções que são sistêmicas e no caso aqui de Ustilago maídes, provoca essas deformações que nós também chamamos de galhas, e essas galhas, quando elas se abrem, liberam os ustilósporos, que são massas escuras de esporos. A temperatura ideal para o ataque do carvão do milho é entre 26 a 34 graus e tempo seco. O carvão do milho, ele é um fungo comestível, parecido com o que nós observamos os cogumelos, né, que também são do mesmo filo, Basidiomycotina. No México, por exemplo, os mexicanos comercializam carvão do milho enlatado, né, e até produzem, inoculam, né, plantas de milho suscetíveis para produzir o carvão, né, e produzir isso aqui que eles consideram como uma iguaria, tem até importância histórica, né, que vem da época dos astecas, isso. O carvão do milho, ele causa poucos prejuízos no campo, geralmente entre 1 e 2%, isso porque já existe resistência nas variedades cultivadas, né? Então só em condições muito favoráveis é que ele aparece e causa algum problema sério. Então, o ciclo de vida do carvão se inicia com a germinação dos ustilósporos e produção dos basidiosporos. Os basidiosporos, eles infectam qualquer parte das plantas com crescimento ativo.
Então pode infectar plantas jovens ou plantas adultas, ou seja, qualquer parte com crescimento ativo de plantas jovens ou adultas. Por exemplo, o carvão pode infectar a semente do milho e causar as galhas, mas ele só infecta qualquer parte da planta se houver a fertilização. Os basidiósporos têm núcleos diferentes, que nós chamamos de tipo de compatibilidade sexual. E eles têm que ser compatíveis, um positivo com um negativo. Então aqui ocorreu a fusão do micélio ou plasmogamia e você tem agora um micélio dicariótico que é infectivo. O micélio dicariótico ele coloniza qualquer parte das plantas de milho. Por exemplo, aqui semente pode infectar folha, ou então a inflorescência, o colmo e produzir galhas. O micélio dicariótico, no final do ciclo, ele se diferencia e produz esses esporos chamados de ostilósporos. Então essas galhas são resultantes da produção de hormônio de crescimento pelo fungo. Depois que as galhas se abrem, os ostilósporos são liberados e reiniciam o ciclo. Esses ostilósporos podem sobreviver no solo por muitos anos, até 10 anos, por exemplo, e reinfectar plantas. Outro carvão que é bastante comum é o carvão da cana, causado por Stylago staminea, uma outra espécie. Né? E sempre forma os ostilósporos no pendão da cana, no final do ciclo. Então dá bastante prejuízo em variedade suscetível, ou já deu no Brasil bastante prejuízo há um tempo atrás. Hoje em dia a maioria das variedades tem resistência. Existem os carvões que atacam o trigo também, o Stylago tritse e o Stylago nuda, que formam, substituem o conteúdo das sementes por massas escuras de ostilósporos. Então, temperaturas favoráveis para que ocorra a infecção do trigo entre menos 2 a 8 graus, temperaturas baixas, e alta umidade. Esses ostilósporos, eles, como eu disse anteriormente, sobrevivem muito tempo no solo e o que infecta sempre é o micélio dicariótico. Existem também o que nós chamamos de cárie do trigo, que é causado por um outro gênero, que é Tiletia. Então, Tiletia também infecta e algumas delas causam bastante prejuízo, causam mais prejuízo que os carvões do trigo. Então, a Tiletia ou cárie, algumas espécies produzem um cheiro desagradável nas sementes, o que desvaloriza bastante. Então, o controle dos carvões e das cáries sempre é tratamento de semente, porque o carvão pode infectar o embrião e aí a planta já ser infectada no campo, pode-se tratar a semente com fungicidas sistêmicos e uso de variedades resistentes.